Por último, aqui, dentro da questão de compliance, a gente controla, a gente faz um gerenciamento sucessório para proteção patrimonial. Tem que olhar no Brasil, tem que olhar no exterior, tá? Imposto de sucessão no ZEUA. Há uma crença entre muitos investidores que a gente recebe, muitos internacionais, de que se você abrir uma empresa nos Estados Unidos e investir em empresa, você não está sujeito a imposto de herança nos Estados Unidos. Não é correto isso, tá? Você está sujeito, sim, a imposto de herança. E é a valor de mercado, tá? A sua empresa, se você vier a faltar, os seus herdeiros, eles vão ter que avaliar a empresa, passar todo aquele processo de inventário e vão ser tributados. Então, não basta ter uma empresa nos Estados Unidos. Mais um ponto importante, voltando àquela questão da origem do capital. Mas eu tenho isso aqui mais ou menos controlado porque é 50% para cada um. Eu tenho 3 sócios ou 4 sócios, cada um tem 25% da empresa, a minha exposição fiscal não é muito alta. Bom, não esquece que a determinação de quantos por cento você tem na empresa depende de onde é que saiu o dinheiro para os aportes de capital na empresa. Eles não vão olhar os papéis só. Tá? É a origem dos aportes de cada sócio que determina a participação de cada um dentro da empresa. Então eu sou pai, tenho 5 filhos. Vou ter lá 20% para cada um. Tá? Mas o aporte veio todo meu, porque eles não têm dinheiro. No final, o governo americano vai considerar que 100% do capital pertencem a mim, o dia que ele for fazer esse cálculo. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado aqui. Tá? Gerenciar sempre a documentação do desbalanceamento de aportes. A outra crença também que o testamento ele facilita a sucessão. Lembra daquele slidezinho que o Wagner mostrou, do tempo que leva para você, no caso de falta de um dos sócios, para você fazer o inventário? Vocês têm que fazer primeiro o inventário no Brasil, com base nisso, depois você faz o inventário ou em BVI ou nos Estados Unidos, só depois é que os bens são distribuídos. Muitas vezes, o testamento, se você tiver um testamento, ele já dá uma facilitada nesse processo, mas não resolve, tá? Você vai ter que fazer o inventário do mesmo jeito. Tá? É mais fácil, mas não resolve. Tá? A única coisa que realmente facilita a sucessão são essas 3 estratégias aí. Tá? E aceleram. Uma é o trust, que o Wagner explicou. A outra são as estratégias de joint tenancy. Tá? Eu não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas é um formato de investimento. Normalmente você usa para marido e mulher, mas pode colocar filhos também, em que você entra, é quase como se os dois fossem codonos da empresa. Então, se um morrer, o outro herda as cotas automaticamente, sem necessidade de inventário. Tá? Essa estratégia, que é uma estratégia um pouquinho mais sofisticada, não cabe aqui a gente entrar em detalhe, mas basicamente você cria dentro da BVI, ou da empresa offshore, uma classe de ações com direito a voto, que é do dono do negócio, que é o sócio principal. E depois você põe outros sócios com uma pequena percentagem de participação, tipo 0,1%, sem voto. Tá? O sócio capitalista faleceu, automaticamente as ações dele como direito a voto ele perde, né, porque ele faleceu, e essas ações elas somem, elas são eliminadas, e as outras ações que ficaram passam a valer mais e automaticamente passam a ser os novos herdeiros, os detentores do equity e do poder de voto sobre a empresa. Isso aqui só tem um impacto que é sobre ganho de capital no Brasil, imposto sobre ganho de capital. Porque você valorizou, de repente, as suas ações que valiam 0,1% do todo passaram a valer 50% do todo. Tá? É uma estratégia também bastante comum utilizada, mas tem que controlar isso. Tá? A questão do imposto no Brasil, Wagner mencionou isso, tá? Tem algumas questões aqui que precisam ser olhadas com atenção. Primeiro, o trust irrevogável, quando você cria essa ferramenta de facilitação, para efeito fisco brasileiro, é como se você estivesse doando o seu capital para os seus herdeiros.
o seu investimento lá fora. Então, dependendo da interpretação e do estado aonde você mora, você poderá estar sujeito a imposto sobre doações. Não é isso, Wagner? Depende. O joint tenancy, a gente acabou de falar, não existe uma definição muito clara, porque essa figura não existe no Brasil. O Golden Share, ele elimina o imposto de doação, porque na realidade não é a doação, você continua com as suas ações, mas elas passaram a valer mais, mas você potencialmente tem um ganho de capital. Tá? O herdeiro passa a ter um ganho de capital tributável no Brasil. Então, cada uma dessas estratégias poderá ter uma implicação fiscal diferente no Brasil.